Então, muito boa noite a todos, boa noite àqueles aqui presentes, sejam muito bem-vindos, boa noite àqueles que se encontram, num plano espiritual, mas que também, com certeza, estão aqui nos agraciando com sua presença, com a permissão da equipe espiritual dessa casa, que é a equipe de São Vicente. A gente dá por aberto esse nosso encontro dessa noite, também dando uma boa noite a todos aqueles que estão nos ouvindo, nos vendo pela Sintonia no Bem, esse canal que a gente acha que é muito bacana, essa ideia de, às vezes, a pessoa não estar na casa espírita, mas a casa espírita chegar até na casa das pessoas. Então, muito obrigado a todos pela presença daqueles que estão aqui, pela audiência daqueles que estão em casa. E mais uma vez, a nossa ideia, a nossa vontade é que a gente saia daqui melhor do que a gente entrou. Essa é o nosso propósito aqui hoje. E como sempre, E hoje ontem foi dia de finados, e a gente falar sobre essa mística que é o dia de finados, quando a gente começa a pesquisar, e o pessoal do Forças do Amor até que me pediu, porque a minha palestra foi ontem, no dia dos finados, e a Sandra me disse assim: Carlos, prepara alguma coisa para o dia de finados. E nós, no dia que ela me pediu, nós começamos a conversar algo a respeito do dia de finados. E ela própria me disse assim: vamos falar que não há necessidade das pessoas irem no cemitério, disso, aquilo, outro, tal. E eu concordei, também pura desinformação. E é incrível como eu digo e repito sempre, que quando a gente começa, e eu para mim falo que é uma dádiva, até fazer essas palestras, fazer esses encontros, porque eu digo e repito sempre, que eu faço mais, me dá tanto prazer pelo prazer do aprendizado. O quanto a gente enriquece, o quanto a gente aprende com isso. O quanto a gente, às vezes, nós colocamos ideias erradas, até por parte da doutrina. Mas, às vezes, eu não digo ideias erradas, mas equivocadas. Porque que a gente imagina uma coisa, que a gente pensa, fazemos uma analogia, colocamos em prática, muitas das vezes, aquilo que a gente aprendeu, e, às vezes, não é aquilo que propriamente na prática é outra coisa. E aí você começa a pesquisar. E eu vendo um artigo, e eu achei muito interessante, um artigo da FEB, aonde que eles trabalham. Nossa, gente, que bacana. Boa noite, sejam bem-vindos. Tá? Sintam-se à vontade, viu? Então, vendo um artigo sobre o dia de finados, um artigo que foi publicado na FEB, que eu achei muito interessante até trazer para a nossa discussão hoje. Quando ele fala sobre finados, finar é o mesmo que morrer. E aqui, fazendo um parêntese, eu fui lá num outro pensador, que ele fez uma pergunta: qual que é o contrário da morte? Alguém se arrisca a falar? Qual que é o contrário da morte? É a mesma resposta que eu dei. E como é engraçado, o contrário da morte não é viver, o contrário de morte é nascer. O viver é o que compreende entre o nascimento e a morte. E olha o quanto isso é interessante para a gente, como a gente não faz. E vai levando, por quê? Porque são coisas que a gente não dá tanta importância.
E o que é interessante é que, se nós pensarmos de um ponto de vista geral, tudo no planeta tem um nascimento e um fim. Tudo tem um começo e tem um fim. E a vida é esse período entre o nascimento de qualquer coisa e o fim daquela outra de coisa. Esse equipamento, esse celular, ele tem um nascimento da origem dele, e logo, logo ele vai ter um fim. E aí você pensa, não, mas no planeta tem coisas perenes. Não. Olha que interessante. E aí eu fui pesquisar, eu falei, mas peraí, né? As pedras, com o tempo, não é lógico do nosso tempo, milênios, né? Ela vai se transformar, ou ela vai se, virar pó, né? E nós sabemos que o planeta é feito de magma, né? Que é o aquecimento daquela pedra, das pedras, transformou em lavas e transformou ilhas, transformou países, tudo isso. E essa mudança, ela quer queiram ou não, vai haver. A vida é cíclica. Totalmente. A Terra, principalmente o planeta o qual nós habitamos, ele é cíclico. E ele vem ciclando um monte de vezes. E é incrível que pareça o quanto para nós isso ainda é algo enigmático. Porque essa ciclagem, ela é necessária. É necessário que haja vida, mas é necessária também que essa vida se finde para iniciar um novo ciclo. Só que a nossa condição, e o De Luca fala isso com muita propriedade, onde que ele fala que não nos cobremos isso ainda. Deveria ser algo muito comum. Deveria ser algo que, qual de nós vai viver para sempre? Ninguém. Mas o corpo físico. Olha o quanto para nós espíritas, que a gente já acredita numa vida após a morte, que a gente acredita na perpetuação do espírito. Eu acredito que o espírito é milenar. Nós, na nossa condição espiritual, na nossa condição que nós estamos, ainda não conseguimos fazer essa ideia de que quem morre é o corpo físico, mas o meu espírito. Por mais que eu acredite nisso, nós ainda vamos demorar. E é engraçado que, vendo alguns artigos, pesquisando, nós percebemos que, à medida que o espírito vai evoluindo, isso vai ficando mais claro. E se nós ainda não temos essa percepção tão clara, é dado a nossa condição evolutiva. Portanto, não devemos também nos cobrar isso. Quando o nego fala assim, isso é tão normal. Deveria, mas não é. Não é. Essa ideia de ser perene, essa ideia de acabar, ainda não faz parte da nossa concepção como espírito encarnado. Mas, ainda, e já com esses esclarecimentos, vai começando a ser mais tranquilo. Não que nós não vamos sentir a perda de um ente querido. Quem não sente? Quem não sofre com a perda de um ente querido? Todos nós sofremos e ainda vamos sofrer muito tempo. Mas eu falo e digo muito que essa doutrina, a qual eu sou apaixonado, eu sou suspeito até para falar, ela me acalma muito até nisso. Então, e nós vamos ver mecanismos, né? E é engraçado a simbologia do dia de finados. Para muita gente você fala assim, nossa, e eu converso com muita gente. Às vezes um fala assim, nossa, mas esse trem, Deus me livre. Eu não vou no cemitério de jeito nenhum. Ou nós vemos, principalmente
do meio espírita. O que ele está fazendo lá? O espírito está lá mais não, só está um corpo. Vamos ver o que fala o livro dos Espíritos? Olha que interessante isso daqui. Na pergunta, na questão 321, Kardec pergunta para os Espíritos assim: no dia da comemoração dos mortos, é para os Espíritos mais solene do que os outros dias? Apraz-lhes ir ao encontro dos que vão orar no cemitério sobre os seus túmulos? E olha que interessante isso. Nós nos fazemos essa pergunta e nós às vezes damos a resposta: para que eu vou lá? Tem ninguém lá. Lá só tem um corpo, um monte de ossos, um corpo que entrou em decomposição. Por que eu vou cheirar lá? Olha a resposta. Nesse dia, em maior número, se reúne nas necrópolis, porque então também é maior em tais lugares os das pessoas que os chamam pelo pensamento. Porém, cada espírito vai lá somente pelos amigos e não pela multidão dos indiferentes. Disso aqui, não foi. Cheio de gente. E aí, como que eu posso? Olha o depoimento da Zeni. Ela falou que foi lá, se sentiu bem, muito, muito bem organizado. Como que você vai tirar isso da pessoa e falar, não adianta ir lá? E o próprio Livro dos Espíritos nos responde. Dado essa pergunta, ele nos responde: os espíritos estão lá? Não, eles vão. Dado a reunião daquelas pessoas que estão ali. Mas também poderemos subentender que não há a necessidade real de ir lá. Você pode fazer uma reunião para aqueles entes queridos seus em qualquer lugar. Mas se a pessoa acha que ela deve ir no cemitério, nas necrópolis, como estão dizendo aqui, o porquê que vai condenar isso? Sabendo que os espíritos, sim, podem ir ali pela transmissão de pensamento daqueles entes queridos que estão ali. Simples assim. Então, antes de condenar, antes de dizer o que eu já ouvi demais, o que você vai fazer lá? Pense no sentimento. O quanto as pessoas se sentem bem em estar ali. E o porquê a gente diz, não está. Mas espera aí, o porquê que ele também não pode estar ali? Porque ele vai. Ele se sente bem. A mesma maneira eu dou uma festa numa casa, na casa. Se você se sente bem na festa na minha casa, eu falo, não, fica aí na sua casa festando que eu vou festar daqui. Não, eu vou na festa. Eu vou lá na festa, onde que você marcou? Então, a gente precisa entender, e eu venho batendo muito nessa tecla chamada respeito. Como que eu vou falar? Zeni acabou de falar para mim, nós fomos lá, estava muito bonito, estava uma energia boa, não é, Zeni? Estava muito bacana. Como que eu vou chegar nela e falar assim, você é boa, o que você está fazendo lá? São simbologias. E a gente, mais do que tudo, sabemos dessa emanação de energias, que é o pensamento mútuo, positivo. Né? Agora, se eu for ali para um deboche, não vai não. Vai não. Porque às vezes você sabe, o pensamento atrai pensamento. Se você está lá com essa intenção, não se iluda. Aquela intenção que você tiver é quem vai estar lá. E é engraçado que você começa a pesquisar isso, você começa a ver culturas diferentes. Nós temos países os quais, o México é um dos mais famosos no que tange a comemoração dos mortos.
porque lá já tem até um filme da Disney, né? O Dia de los Muertos. Eles fazem uma festa tão grande em cima dos túmulos. Em cima dos túmulos são colocadas comidas, bebidas, e eles vão tocar música, e tem a vestimenta para ir no dia de los Muertos. Eles se vestem, eles fantasiam, tipo, igual nós temos aqui, lógico, guardada a proporção, mas como se fosse um carnaval, eles vão fantasiados. E ali eles fazem uma festa muito grande, para aqueles entes queridos que já se foram. E tem até uma parada, né? Parece que tem uma parada, que é a parada do Dia de los Muertos. Eles fazem um desfile, com cartazes, com coisa daqueles entes queridos que já se foram. E culmina no cemitério lá. Então isso é cultural. Tem países numa região da Indonésia em que as pessoas cultivam os entes queridos, não se enterra. Eles colocam, tem uma sala na casa, onde que eles sentam ou deitam o ente querido, e ele entra em estado de putrefação dentro das casas. As crianças sobem em cima, eles têm um líquido, né, que eles passam, tipo um líquido para embalsamar, mas o repórter que fez o artigo que eu li, ele diz que chega numa casa, a qual o ente querido, que era um senhor, ele tinha recém-desencarnado, ele tinha recém-falecido, e ele diz que não aguentava o mau cheiro. E eles comendo, a mesa posta, eles comendo, normalzinho, ali, com aquele, vamos falar a palavra correta, né? Que é defunto, né? Porque a gente fica caçando palavra para falar, mas o defunto estava ali, e ele diz que passando mal, e as pessoas como se fosse. E ele diz que a cidade como um todo tem um cheiro peculiar, um mau cheiro peculiar terrível. Mas para eles é coisa mais natural possível. E é engraçado isso, né? Como que tem uma cultura dessa e outras tão diferentes. Porque para a gente, e isso torna, é inadmissível você pensar que você vai colocar um ente querido seu dentro da sua casa, morto, para ele entrar em estado de putrefação. É muito louco isso, até a gente imaginar isso. Aí você pensa, não, isso são idas passadas. Não, agora. Isso é agora. Se vocês pesquisarem, e não é só uma cidade, não, é uma região toda que cultua isso. Então é engraçado como culturas são diferentes nesse ponto. E nós, às vezes, né, tem gente, já escutei isso muito, e realmente um velório não é um clima assim muito agradável de se ir, né? E aí tem a visita no dia dos finados, e a gente se pergunta, qual que é essa simbologia? Como que eu devo agir numa situação dessa? Eu devo ir lá, não devo ir, é certo, é errado? E aí vem o Evangelho e te diz assim, como que você se sente bem? Você se sente bem indo lá? Que vá, que faça a sua peregrinação. E eu, lá no Forças do Amor, eu comentei, me veio assim, eu penso igual o Natal. Eu fico vendo os meninos, que coisa mais linda do mundo, e a coisa que vocês fizeram com as crianças, no dia das crianças, vocês entregam a sopa todo sábado, concordo? Né? Todo sábado vocês trabalham na sopa. Vocês levam brinquedos e doces todos os dias? Não, vocês levam no dia das crianças. Aquele dia fez a diferença. Já me perguntaram assim, é engraçado, né? As pessoas no Natal começam a ficar tão solidárias, doando cesta, fazendo aquilo. Eu falei, a resposta, que eu sempre falo que muitas das vezes as respostas não são nossas, é quase que intuitivo. As pessoas dizem, a resposta vem, peraí, quantos meses tem um ano? 12. Tem pessoas que passam dificuldade os 12 meses, mas no Natal ela passa melhorzinho um pouquinho, só sobra 11 para ela cuidar para ela, já é alguma coisa. Se não fizéssemos no Natal,
ficaria os 12 meses dela passando dificuldade. Então já é alguma coisa, já é um começo. Se nós fizermos pelo menos algo nas datas comemorativas, e aí eu fico pensando, vamos usar o exemplo dos meninos de novo. No dia das crianças, o pessoal lá traz balinha, traz um monte de coisa, vamos ficar esperando. E aí onde que eles vão? Aonde que eles entregam? Aonde que eles vão entregar as balinhas, os guloseimas, eles correm tudo para ir lá, e brota, né? O menino brota do chão, está lá, eles entregam a coisa mais linda do mundo. Eu tenho 30 anos que a gente trabalha, ou mais, com a Oficina da Alegria, que todo Natal a gente entrega os brinquedos. Eles já estão lá esperando para os brinquedos. Nos outros meses a gente não faz, até mesmo porque vem a simbologia. E aí, nós pegamos isso, né, em prova emprestada, no direito tem muito isso de prova emprestada, eu pego isso no dia dos finados. Se eu estou reunindo ali para fazer uma oração, aonde que eles vão? Aonde que está reunindo para fazer aquela homenagem? Da mesma maneira que as crianças vão receber os presentes de Natal, da mesma maneira que as pessoas vão pegar a cesta básica delas no Ano Novo, no Natal. Parece que tem um rapaz chamando lá, ó. Já vai atender aí, só um minutinho, tá? Acho que é do pessoal da verdura, né? Aí o que acontece? Da mesma maneira, eles vão ali para receber aquela vibração positiva, aquela oração. Então, hoje, se me perguntarem, eu já tenho outra ideia sobre isso. Que bacana do dia de finados. Que bacana que façamos isso. Que a gente se reúna nesse dia. E ontem eu dei um exemplo que a família da Lu me ensinou, que eu achei muito bacana, que foi uma ideia que fizeram esse ano. No aniversário da avó dela, que já faleceu, fizemos uma coisa que foi fantástica. Usamos uma ferramenta que todos temos em mãos, que foi uma reunião, foi criado um grupo das pessoas que queriam participar, e ali, o 011 está me ligando agora de noite, olha que beleza, fez uma reunião online, pessoas que estavam em Goiânia, no Brasil ali, as pessoas que estavam, fizemos uma chamada de vídeo, ali, todos fazendo oração para a avó dela que foi. Você imagina isso? Você imagina ela do outro lado? Que satisfação de saber que as pessoas que estavam ali, que a amavam, que a amam, estão lembrando dela e fazendo aquilo ali no momento. Foi um aprendizado maravilhoso. Foi algo assim que eu comento e as pessoas, nossa, eu vou fazer. E raramente fazemos isso. E nós sabemos, principalmente nós sabemos que a reunião de pensamentos em um objetivo comum, olha a força que não tem isso. E a gente falha nisso. Olha que interessante. Não esperou o dia de finados, no dia do aniversário dela. Festinha para ela. Ana, mas ela já morreu. E aí, eu vendo um artigo, um vídeo até de uma senhorinha, e ela fez uma analogia perfeita do que é a morte. Ela disse assim: você está na praia, vendo um veleiro saindo daquele porto. Ali continha pessoas que estavam mudando, e pessoas que você estava despedindo, chorando. Nossa, que tristeza da despedida daquelas pessoas. E você vai olhando no horizonte, e vai chegar um momento em que você não vai ver mais aquele veleiro. Por quê? Porque ele vai desaparecer no horizonte. Aquele veleiro acabou, morreu, não existe mais. Não tem mais. Porque você não está vendo ele? O veleiro não existe mais. Sim, ele está lá. E ele está navegando e ele vai chegar num porto aonde que tem pessoas esperando ele, que o vão receber com a maior felicidade do mundo.
Nossa, que legal que você chegou. E a gente, às vezes, demora, às vezes, não, mas não é assim. Mas eu achei perfeito. O veleiro, navegando, não quer dizer que eu não estou vendo ele mais, que ele não existe. Ele vai aportar numa outra parada, e ali vão ter pessoas esperando ele. E eu achei isso perfeito demais na simbologia até da morte. Nós estamos aqui chorando, devemos e temos esse direito de chorar pelos nossos entes queridos, mas lembrando que eles estão aportando num outro porto, aonde que pessoas estão os recebendo com a maior alegria do mundo. Mas aí vem eu falo que a cereja do bolo, quando o Divaldo, e eu pesquisando vida após a morte, essas coisas tudo, me chamou a atenção numa palestra do Divaldo, quando ele falou vida após a morte. E eu comecei a assistir a palestra, e ele falando sobre vida após a morte, que a gente acredita, que tem... Aí ele começa a falar em pesquisas científicas, ele dá o nome dos cientistas que, principalmente na grafologia das cartas de Chico, que foram feitas ao exame grafotécnico das assinaturas, 98% de verdadeiras. E isso, gente, levando em consideração no exame grafotécnico que a gente faz aqui, não dá esse índice, não. De verdadeira das assinaturas das cartas dos Espíritos, comparado à assinatura deles em vida e comparado a... E ele começa a falar isso, sobre várias evidências científicas da vida após a morte. E aí ele pega, do meio para o fim, ele fala, mas é engraçado, né? Como nós estamos preocupados com a vida após a morte e a gente não está muito ligado na vida após a vida. Te digo que esse termo eu não tinha nem escutado ainda. Vida após a vida. Eu estou preocupado. Nossa, o que vai acontecer comigo depois que eu morrer? Não imaginando o que acontece comigo, como que eu estou levando a minha vida aqui. Não entendendo que, se tem um Criador justo, se tem uma justiça que eu acredito demais, como que essa vida que eu tenho aqui, eu desapego do corpo carnal, eu vou ter uma vida totalmente diferente na erraticidade. E esse termo, eu acho bom explicar ele, porque muitas vezes as pessoas que estão, falam, mas espera aí, erraticidade. Erraticidade é o período que o espírito não está encarnado, que ele está no período que ele está sem o corpo físico, né? O período aqui, vida, período no corpo físico, erraticidade. Nesse período que ele está na erraticidade, que ele está desencarnado, que ele pertence à dimensão, chame do que quiser, a dimensão espiritual, do mundo dos espíritos, que ele está lá nessa dimensão, não pode ser totalmente diferente da que ele vinha aqui. Se eu levo uma vida boa aqui, não tem um porquê de eu não ter uma vida boa no plano espiritual. Mas não nos iludamos. Se eu levo uma vida torta, toda danada aqui, não também a vida que eu vou levar lá, né? Aquela história, o cara ruim demais, mas não morreu, agora virou uma pessoa boa. Então, pensemos muito bem nisso. Porque eu estou muito preocupado com a vida depois da morte e não estou nem um pouco preocupado com a minha vida após a vida que eu tive, a dádiva que eu tive de viver. Como que eu estou levando essa vida? Como que eu estou sendo como pessoa, como ser humano, como colega, como relacionamento, como pai, como filho? Como que eu estou vivendo aqui? Não pode haver diferença nessas vidas. Portanto,
As minhas atitudes fazem aqui as atitudes ou a minha condição que eu vou chegar no mundo espiritual. Então, muitas das vezes, logicamente eu tenho que me preocupar com isso, mas aí a pergunta é, como fazer? A resposta está no Evangelho. Sendo uma pessoa correta, aqui é a maneira com que eu vou estar do outro lado do porto. Quem vai me receber no meu veleiro lá do outro lado são as mesmas pessoas, são a mesma espécie das pessoas que eu despedi aqui. Eu não vou despedir de gente ruim aqui, vai ter gente boa lá me esperando, porque não vai. Então, enquanto eu estou preocupado com a vida após a morte, e minha vida aqui? Como que eu levo? Como que eu ajo? Como que eu lido com o meu cotidiano? Quais são as pessoas que estão ao meu redor? Quais são as pessoas que estão ao meu lado? Então eu preciso preocupar com isso. Eu preocupar com a vida após a vida. Por quê? Porque a minha vida após a morte não vai ser diferente, gente. Isso é fato. Né? Então tem muita coisinha que a gente, às vezes, a gente não nos damos conta disso. E é preciso eu colocar isso na minha prática diária. Se eu tenho consciência disso, eu preciso colocar em prática. E o que é pedido, que a gente vê em tudo, Evangelho, em todo o Pentateuco, todo ele, e toda a ciência espírita, parece que a gente hoje, a gente começa a entender, nesse melhora íntimo. Tudo vai resbalar nisso, tudo vai culminar num ponto. A minha melhora como ser humano, a minha melhora como pessoa. E isso é exercício. Eu vou cair hoje? Lógico. Nós somos falhos. Eu gosto muito daquela ideia de que nós não somos perfeitos, mas somos perfectíveis. A cobrar a perfeição minha é uma loucura, é uma utopia, porque eu não tenho a condição ainda de ser perfeito. E aí entra em parafuso, né? A pessoa fala assim, nossa, eu sou espírita, eu não posso fazer isso, eu preciso fazer aquilo outro, eu tenho que ser... Bate pino. A pessoa fica doida. Muita gente, e nós vemos isso direto, o êxodo da casa espírita, porque é cobrado muito, às vezes é passado muita coisa que eu falo, olha, ser espírita é ser isso, ser aquilo outro, ser aquilo outro. A pessoa fala, não, vocês não dão conta. Se é condição para mim ser, nós também estamos, principalmente os dirigentes, estão na hora já de falar, ô, mas calma. Nós somos perfectíveis, não somos perfeitos. E eu ainda não posso cobrar, adoro quando o De Luca, e principalmente o Haroldo também fala muito isso. Não nos cobremos atitudes angelicais, porque não somos. Eu não posso cobrar uma atitude, às vezes, que eu não vá falhar, que eu não vá ter os meus momentos de turbulência, os meus momentos ali de raiva, de tudo, porque eu vou ter. É inerente à minha condição espiritual. Agora, eu preciso cobrar de mim, cada vez que eu puder, mais. Principalmente, e isso nós estamos no nosso estudo de Joana de Ângeles, está ficando muito claro para nós, nós estamos numa parte, a identificação dos seus erros. Pelo menos identificar. Porque muitas das vezes eu falo assim, não tem isso não. Ah, mas você está doido? O Hernando está falando que eu sou desse jeito? É ele, eu não. Sem ao menos me dar ao luxo de dizer assim, peraí, será que o Hernando está certo? Será que eu não estou mostrando para ele isso que eu estou? Às vezes eu posso chegar, bicho, não é não. Você está falando assim de mim, mas às vezes não é isso que você está pensando. Vamos conversar, por que você está achando isso de mim?
esse relacionamento, nós estamos precários demais. E é uma condição dessa evolução. A comunicação, o entendimento entre a gente, isso nos faz crescer. E isso nos faz ter uma vida após a vida melhor do que a gente imagina. E é isso que me faz crescer. É isso que me faz ser melhor. Tem um post que eu separei, que eu achei muito interessante, que como a gente está falando em ciclagem, a vida sendo cíclica, esse post chama Fechar Ciclos. Ele diz assim: arrancar o mal pela raiz, tirar do lado quem me faz mal. Tirar de lado quem me faz mal. Daqui para frente, só quem me faz bem por perto. Nada que me prenda, que me maltrate, que me sufoque, que me põe para baixo. Nada, nem que doa. Isso vai mudar. Estou precisando sacudir a poeira, começar de novo. Menos máscaras, mais leveza, respirar fundo, tornar ser feliz. É preciso se preocupar com o próximo? Lógico. Totalmente. Mas o grande lance que a gente não está entendendo, e eu bato nessa tecla porque eu preciso escutar isso, falar isso, eu falo isso é para mim, que eu preciso cuidar do próximo. E o mais próximo de mim sou eu. E nós às vezes estamos querendo abarcar o mundo e esquecendo de nós. Eu preciso cuidar de mim, para que eu possa cuidar do outro. Eu preciso preocupar com essa vida que eu tenho, para que eu possa cuidar do outro, para que eu possa dar mais de mim. Eu preciso estar bem. Então eu preciso entender que tudo cicla, e tem ciclos que é preciso ser fechados. Eu preciso encerrar aquele ali, não, isso aqui não dá. Até mesmo na minha condição espiritual. Olha, daqui eu entendo, sei, reconheço, mas eu só posso ir até aqui. Eu sei o meu limite. Daqui para frente eu não consigo. Se eu não consigo e vai piorar, fecha o ciclo, muda. Sai dali, porque às vezes vai se tornar muito pior. Aquele lugar que você insiste, ao qual você não dá conta, vai se tornar pior. Pode até se tornar pior. Então nós precisamos entender isso. E a gente demorou muito tempo para a gente colocar isso em prática, né? O Chico falava assim, mudar é tornar situações, pensamentos, modo de olhar, agir e viver diferentes, né? Então, quando a gente pensa e a gente fala isso, às vezes pode parecer pesado, mas não é. É necessário. Tudo na vida é necessário que acabe uma coisa para outra acontecer. Pode falar, Vonei. Com certeza. Encarnações são solidárias, não tem jeito. Uhum. Não quer, ignora. Você quer consertar o outro, você quer que o outro seja igualzinho a você, um espelho.
O De Luca, o Voneiro, ele fala naquele livro Socorro e Salvação, ele identifica isso muito. Porque às vezes você tem pessoas que estão ao seu lado, que a gente chama ele chama de pessoas tóxicas, né? E às vezes você fala assim, não, a doutrina me fala que eu preciso conviver nessas pessoas para mim crescer. Quantos relacionamentos ou quantas pessoas tóxicas que estão do seu lado que faz você não crescer? Faz você, às vezes, adquirir mais um débito. Porque eu preciso entender que, às vezes, é por causa de mim, né? Porque eu não estou, como é que eu não estou preparado para aquilo? Como é que eu vou insistir numa coisa que está me piorando? Lembremos-nos, encarnações e encarnações, o quanto tempo a gente tem. Eu preciso crescer, eu preciso fazer até aonde que eu dou conta. Projetado no outro, né? Sempre. É por isso que é por isso que a gente entende que tudo se resume no eu. Sou eu. Eu sou o responsável. Até por essas pessoas eu sou responsável. Né? Então, quando a gente diz, né, para a gente encerrar, que já deu o nosso tempo, quando a gente diz lá, lembremos-nos que a gente traga essa reflexão, quando a gente olhar no dia de finados agora, que a gente pense de maneira diferente. Até na hora de dar a resposta, o que você está fazendo lá? O que ele está fazendo lá? Rezando para um ente querido dele. O que você fez? Você está rezando para um ente querido seu? Não, porque eu não vou lá, então. Né? Refaça esses pensamentos. Refaçamos essa nossa ideia, né, de julgamento, de pré-julgamento, né, de nós olharmos, vamos olhar isso com mais carinho, vamos respeitar as pessoas que vão, e não nos esqueçamos de fazermos as nossas orações para os nossos entes queridos, que a gente não cultue o dia 2 de novembro, então, que eu faça isso mais outras vezes. São exemplos que nós temos que tomar, né? Atitudes que nós temos que fazer para esse nosso crescimento, tá? E outra coisa, que a gente vai bater muito, muito nessa tecla, valorizar a vida que temos, a vida que nós estamos vivendo agora. Só quem tem um problema, né, Mafaldinho, sabe o quanto a gente dá valor, o quanto a gente dá mais valor depois que você vê ali, falando assim, ô meu filho, eu estou quase perdendo ela. Eu começo a dar valor de um jeito totalmente diferente. Ainda precisamos perder para valorizar. Né? Fica todo mundo com Deus, muito obrigado. Que a paz de Jesus esteja no coração de cada um de nós, todos. Olha aí. Vamos fazer agora então. Né? Então aqui, olha que interessante isso. A Mafalda pediu para a gente colocar aqui e falar que todos nós, nas nossas orações, agora no momento do passe e tudo, que a gente lembre, né, do seu Sebastião Alexandre, né, de Moraes. Sebastião Alexandre de Moraes é o aniversário dele, né? Aonde quer que ele esteja, sinta-se abraçado, sinta-se as nossas felicitações de feliz aniversário, aniversário do nascimento terrestre dele, né? Aonde quer que ele esteja, está aqui a homenagem, né, da sua filha e de todas aquelas pessoas que o amam, porque eu não gosto de dizer o amaram, né? Fica parecendo que as pessoas não amou quando ele estava aqui. Não, né? Que ele se sinta abraçado, que ele se sinta agora com os nossos votos de parabéns, né? E muita luz para onde quer que ele esteja. Muita luz também. Nesse momento, nós vamos endereçar também vibrações para todos os nossos entes queridos que nos antecederam no retorno para a casa do Pai. Assim também
os nossos amigos, que eles possam, nesse momento, receber as nossas vibrações carinhosas, saudosas, e a nossa vontade que eles estejam com disposição para prosseguir, buscando o bem como meta maior. Também nós queremos rogar, endereçar vibrações em favor dos pioneiros da Casa do Caminho. Que cada um desses irmãos que nos antecederam e que prepararam o terreno para que hoje nós estivéssemos aqui, também temporariamente, dando prosseguimento ao trabalho de Jesus, o nosso apreço, as nossas vibrações de gratidão, e que eles possam continuar com esse trabalho de levar a doutrina espírita aos encarnados e desencarnados que ainda têm necessidade destas informações para o despertar da consciência. Em especial, eu quero lembrar hoje de duas pessoas que foram muito importantes. Quando eu comecei aqui nesta casa, o seu Sebastião Alexandre, com seu amigo querido, seu Silvestre, que já no entardecer da existência vinham juntinhos para participar desta casa. Eu, em especial, recebi muita força desses dois espíritos. Às vezes, as dificuldades se apresentavam, mas ao chegar aqui e verem que eles estavam sentadinhos, aguardando o estudo do Evangelho, eu sentia uma força para prosseguir. Ao seu Sebastião, ao seu Silvestre, a minha imorredora gratidão. Vocês foram muito importantes na minha escalada aqui nesta casa. Jamais esquecerei de vocês. Com seus olhares de simplicidade, de fé, conseguiram estruturar as atividades desta casa, que passava por momentos também de dificuldade, de incertezas, pelos seus frequentadores e fundadores. O meu abraço, o meu carinho aos senhores
e aos seus familiares. E assim, por todos os frequentadores desta casa, que já estão na dimensão espiritual, nós também rogamos. E nesse momento nós, confiantes na proteção de nossa Mãe, Maria Santíssima, rogando para que todos que aqui se encontram possam receber dos médicos que integram a sua falange as energias renovadoras, curadoras, não só os que estão presentes, mas os que estão nos acompanhando através da sintonia do bem, possam também receber o amor, a proteção de Maria. Não só vocês, mas que este amor, esta proteção se estenda a todos os seus entes queridos, a todos que estão em seus corações. E assim que os irmãos que têm os seus nomes registrados nos livros de prece desta casa sejam também beneficiados com este amparo, com este recurso de nossa Mãe querida. E assim nós rogamos a frutificação das águas que estão expostas sobre a mesa. Assim também a frutificação das águas dos nossos lares. Que elas, desde os recipientes maiores, sejam transformadas numa medicação para a cura das nossas almas. E a nossa gratidão aos nossos familiares que aqui se fazem presentes, nos agradecendo pelas preces, é que nós os abraçamos e encerramos o nosso expediente, dando graças pelas bênçãos recebidas, no hoje e no agora, e no sempre das nossas vidas. Ao nosso querido Cláudio, o seu amado filhinho, foi trazido a esta reunião e te dá um abraço, te dizendo que o Pai dispõe de recursos que a nossa pequenez desconhece, mas para o Pai não existe certo, não existe errado, tudo tem um para quê, e tudo que é feito por Ele é para o nosso bem. Foi muito bom a nossa convivência. Aprendi muito com o Senhor, com seus exemplos que estão me servindo, principalmente a sua firmeza na doutrina espírita. Só mesmo no plano espiritual é que nós temos
condição de entender, de perceber a dimensão desses esclarecimentos. Abrace a minha avó por mim, dizendo que o amor que eu sinto por ela tá do mesmo jeitinho. Ela tem um grande significado. Na minha vida. Com ela aprendi o amor, a dedicação, o respeito, o carinho e beijo também. Meus filhos. Um abraço aos meus tios e aos meus amigos. Jesus nos abençoe. Temos